Trabalhar duro o mês inteiro, pagar uma montanha de contas e, no final, sentir aquela ansiedade sufocante de que a conta simplesmente nunca fecha. É uma frustração silenciosa, mas que consome muita gente por aí. Parece que por mais que a gente corra e se esforce, não sai do lugar, né? Pois é. Bem-vindos a esta análise visual. Hoje o nosso objetivo é quebrar exatamente essa sensação angustiante, dissecando a mentalidade por trás de um dos maiores clássicos das finanças de todos os tempos: pai rico, pai pobre. A promessa aqui não é só jogar a teoria no ar, é provocar uma quebra real, uma verdadeira falha na Matrix, na nossa relação com o dinheiro. E para começar com o pé no acelerador, vamos dar uma olhada nesta frase que é um verdadeiro soco no estômago. Olha só, a principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. Faz todo sentido, não faz? A escola tradicional nos enche de fórmulas de física e datas históricas, mas o silêncio sobre como lidar com boletos e investimentos é ensurdecedor. O resultado brutal disso: uma legião de pessoas brilhantes, super cultas, cheias de diplomas na parede, que passam a vida inteira correndo atrás de um salário, mas não têm a menor ideia de como fazer o dinheiro trabalhar a favor delas. A verdade é uma só: a inteligência acadêmica não garante de forma alguma a inteligência financeira. O que nos leva direto para a primeira grande ideia. 1. A corrida dos ratos, aquela armadilha invisível em que quase todo mundo cai. É exatamente aqui que a imensa maioria fica presa num ciclo sem fim. Acordar, trabalhar, pagar conta, dormir e repetir. O livro ilustra esse choque de realidades de um jeito brilhante, comparando duas filosofias de vida. De um lado, temos a visão do pai pobre, um homem super instruído, com as melhores intenções, mas que vivia no sufoco financeiro. O conselho sagrado dele era: estude bastante para conseguir um emprego seguro. Do outro lado, o padrão é totalmente quebrado pelo pai rico, um cara sem formação acadêmica tradicional, mas multimilionário, que ensinava o seguinte: estude bastante para construir negócios e se tornar um investidor. É um contraste absurdo. Um busca a falsa segurança de um contra-cheque no fim do mês, enquanto o outro joga o jogo focado puramente em construir liberdade. E por que é tão difícil quebrar esse ciclo vicioso? Bom, chegamos ao ponto 2, o medo e a ambição. As emoções que controlam o dinheiro. A grande realidade é que as nossas decisões financeiras quase nunca são lógicas. Elas são puramente emocionais. E existem duas emoções invisíveis puxando as cordinhas de todo mundo. Primeiro vem o medo. Aquele pavor paralisante de não ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel ou o mercado no fim do mês. É justamente esse medo que mantém tanta gente acorrentada em empregos que, no fundo, detestam. Aí o salário cai na conta. Sabe o que assume o controle logo em seguida? A ambição, ou o desejo impulsivo. É aquela vontade imediata de comprar um celular novo, um carro melhor, roupas de marca, tentando preencher a vida com uma alegria que dura pouquíssimo tempo. O resultado é trágico. Assim que a renda aumenta, as despesas sobem de elevador logo atrás. A emoção pega no volante e a inteligência financeira é jogada para o banco de trás. E quando as emoções mandam, grandes mitos nascem. Isso nos leva ao ponto 3, o mito da casa própria. Desafiando crenças antigas. Essa é uma daquelas ideias extremamente polêmicas, mas que precisamos encarar de frente. Existe uma crença gigantesca de que a casa própria é o maior investimento que alguém pode fazer. O ponto central aqui não é dizer que comprar um teto para morar é errado. Claro que não. Mas olha essa frase. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. A verdadeira armadilha é ceder à pressão social. É assumir financiamentos sufocantes que duram 3 décadas para morar numa casa gigantesca só para não perder o status perante os outros. Essa ilusão aprisiona a classe média e, pior ainda, suga um capital precioso que poderia estar de fato multiplicando a verdadeira riqueza. Então, como a gente vira esse jogo? Chegamos ao coração de tudo. A seção 4. Ativos versus passivos. A regra de ouro absoluta. Para escapar de vez dessa corrida dos ratos, a gente tem que esquecer o jargão complicado de economia e focar numa regra que é de uma simplicidade que chega a assustar. Nos números reais da vida, um ativo é simplesmente qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, independentemente de você estar trabalhando fisicamente naquilo ou não. E um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. É simples assim. Essa é a regra definitiva para construir patrimônio. Se o objetivo é enriquecer, a missão principal da vida é acumular ativos. Agora, se o caminho escolhido for focar em acumular passivos, pode ter certeza absoluta de que a dificuldade financeira será uma companheira constante. Para não restar nenhuma dúvida, vamos visualizar isso.
Do lado esquerdo, vemos como um ativo funciona. Ele injeta dinheiro vivo direto na coluna de rendimentos. É como uma máquina trabalhando para encher o bolso o tempo todo. Já do lado direito, o passivo age como um verdadeiro ralo aberto. Ele cria um vazamento constante que escorre direto para a coluna de despesas, drenando todo o capital. Olhar para esse fluxo é revelador, porque expõe de forma inegável onde está a raiz da maioria dos colapsos financeiros que vemos por aí. E quando aplicamos esse fluxo para entender como a sociedade funciona, a realidade bate forte. Pessoas que vivem em dificuldades financeiras extremas acabam usando 100% da renda apenas para sobreviver e pagar as despesas mais básicas. Não sobra nada. Já a classe média comete o erro mais doloroso de todos. Eles gastam a vida comprando passivos, como casas enormes de carros financiados, jurando de pé junto que estão comprando ativos. Enquanto isso, os ricos têm um foco obsessivo e totalmente diferente. Eles compram e constroem ativos reais que geram ainda mais renda, criando um ciclo de enriquecimento contínuo que roda sozinho, sem precisar de suor braçal constante. E como a gente chega nesse nível? Ponto 5. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A chave não é caçar notas de dinheiro, é caçar habilidades essenciais. O famoso quadrante do fluxo de caixa divide o mundo das finanças em 4 grandes blocos. O lado esquerdo é a casa dos empregados e dos autônomos. O problema fundamental aqui é a troca de tempo por dinheiro. Se a pessoa parar de trabalhar amanhã, a renda vai a zero. O verdadeiro segredo do jogo é buscar a educação financeira necessária para cruzar a barreira rumo ao lado direito, virando dono de um negócio ou um investidor. É desse lado da força que os sistemas, as empresas e o próprio dinheiro assumem o trabalho pesado, rodando de forma independente 24 horas por dia. Tem uma história sensacional no livro que prova isso de forma cirúrgica. Uma jornalista com um currículo invejável e mestrado em literatura perguntou ao autor por que os livros dela, que eram de fato excelentes, não vendiam bem. A dica dele foi simples e direta: faça um curso de vendas. Nossa, ela se sentiu profundamente ofendida. A arrogância acadêmica falou mais alto que o bom senso. Ele então soltou a real. O sucesso é dos autores chamados de best-seller, ou seja, os que mais vendem, e não os autores com a melhor escrita. Ter um talento técnico absurdo, mas bater o pé e se recusar a aprender sobre vendas, fluxo de caixa e negociação é criar a maior barreira possível para a própria prosperidade. O que nos leva para o último e mais transformador ponto desta análise. 6. O maior ativo: o desenvolvimento da mente. A gente falou bastante de imóveis, fluxo de caixa e negócios, mas a verdade inegável é que não existe investimento imobiliário ou ação na bolsa que consiga superar a mente humana. O conhecimento aplicado é a riqueza real e palpável, enquanto a ignorância é o risco mais caro que alguém pode correr. O salto definitivo para não ser uma vítima do sistema é treinar o cérebro para dominar impulsos como o medo cego e a ganância, passando a pensar de forma lógica e estratégica. O treinamento constante dessa inteligência financeira é a única coisa que separa a multidão que é controlada pelo dinheiro da minoria que dita as regras sobre ele. Isso nos deixa com uma reflexão final que simplesmente não dá para ignorar. O destino financeiro de todo mundo se constrói nas escolhas feitas em cada centavo que passa pelas mãos. Aquele velho modelo de trabalhar até a exaustão já provou que está totalmente obsoleto. Então fica a pergunta: o que vai ditar a realidade financeira a partir de hoje? Vão ser as velhas emoções e o eterno medo de ficar para trás? Ou vai ser a clareza agressiva de construir um patrimônio inabalável? O conhecimento já está na mesa, agora a decisão é de cada um. Que o padrão comum seja questionado e que a construção de ativos reais seja o grande objetivo daqui para frente. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima análise visual.